Estamos aqui mais uma vez no HQC Cast. Eu sou o Frank William. Eu sou o Emanuel Mendes. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa ilustre, nosso amigo. Pastor Emanuel, apresenta o nosso convidado especial. Amém. Pastor Luiz Walter. Pastor Luiz Walter, de Goiânia, está aqui em Palmas conosco esses dias. Já esteve em Araguaína ministrando um curso sobre a fé vem pelo ouvir, um curso de missões, e hoje e amanhã vai estar na Bethel, aqui em Palmas, ministrando o mesmo curso. Amém, pastor Luiz? Seja bem-vindo. Amém. Agradeço a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos. Eu sou um carioca que adotou Goiânia como cidade. Uau. Olha só. A gente tem o costume de começar fazendo uma perguntinha muito simples, mas muito profunda. Quem sou eu? Quem é o pastor Luiz? Olha, eu me vejo como alguém que é o filho amado do Senhor, que foi resgatado por ele, apesar de ser filho de pastor, né? Eu tive um encontro pessoal com Deus como meu pai em 13 de dezembro de 81. Uau. De lá para cá temos vivido um relacionamento de amor. Tem quase a minha idade, seu relacionamento com ele. Eu sou de agosto de 81. Ah, é? 4 de agosto de 81. Falando nisso, é muito comum, eu sou líder de adolescentes e sempre trabalhei no Ministério Infantil até adolescentes, e normalmente já tem aquele jargão popular de que filho de pastor é os mais abençoados, né? E como que foi para o senhor ser filho de pastor e alcançar essa intimidade, esse relacionamento pessoal com o pai? Que nós sabemos que a salvação é individual, mas muitas vezes acredito que hoje, como pastor, um dos maiores cuidados que eu tenho, e até por ser líder de adolescentes, é de não perder a minha casa, não perder a minha família, não perder os meus filhos, porque muitas vezes a gente sai para a seara, vai cuidar da vida alheia, vai cuidar dos filhos dos outros, e muitas vezes os nossos filhos, a gente acha que já está sendo cuidado, que já está sendo, pelo fato de ser filho de pastor, por já morar na casa de um pastor, eles já estão sendo direcionados ao caminho. Mas a gente sabe que não é a realidade de muitos lares, e muitas vezes esses adolescentes chegam para nós, e hoje, acho que mais do que antigamente, essa geração está muito perdida, né? Assim, não tem um direcionamento, não tem um foco, não tem, e ela tudo é cheia de mimimi, né? Qualquer coisinha é falar em suicidar, é tirar a própria vida. Então, assim, como que foi para o senhor? Conta para nós um pouquinho da sua experiência de ser filho de pastor, ter que passar por todo esse dilema, né? Porque não sei se o seu pai, eu costumo dizer que é o pastor, né? Porque ele é seu pai, seu discipulador, seu pastor, então seu pastor. Ele, não sei se ele era líder da igreja, muitas vezes, como no caso do pastor Emanuel, que é líder, tem a filha, né? Muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, mas você é filha de pastor? E às vezes quer disciplinar você na frente da igreja, diante dos seus próprios pais, né? Como se você tivesse que ser o exemplo, o exímio exemplo de cristão, de filho de pastor, de certinho. E é uma coisa que eu e a minha esposa, a gente tem sempre esse cuidado de deixar os nossos filhos, os nossos adolescentes, aos quais Deus nos deu para liderar, de uma forma bem leve, bem tranquila, né? Para que eles possam realmente conhecer o pai como ele é, e não como muitas vezes as pessoas querem impor um Deus velho, sentado na cadeira, raivoso, que menino, para com isso! Então, como é que foi para o senhor essa experiência, passar por tudo isso e conseguir ter um encontro verdadeiro com o pai e ter a sua experiência pessoal? Bom, eu sou o caçula, né? Caçulinha é sempre mimado, né? Os 4 irmãos, eu sou o mais novo. E eu tive o privilégio de poder, de iniciativa própria talvez, mas acompanhar meu pai. Meu pai, além de ser pastor de igreja titular, ele também, de vez em quando, era convidado para conferências. E eu era aquele escolhido que ia com ele junto às conferências. Eu me lembro, desde 5, 6 anos, ele me colocar para cantar, né? Ele achava que eu tinha uma voz que dava para cantar. Que agradava. E eu cantava na igreja, né? Nas conferências. Então, depois ele abria congregações, eu sempre ia com ele. Então, eu fui muito grudado com meu pai no trabalho missionário. Abrir novas igrejas, viajar para fazer missões, e para mim aquilo ali era a vida natural.
né? Ser criado sempre dentro da igreja, morando ou em cima ou ao lado, da mesma razão. Então, para mim, o ambiente que eu cresci era a igreja, limpando os bancos. Eu aprendi desde cedo a limpar os bancos, orando para que cada pessoa que sentasse ali fosse abençoada, né? Olha que benção. Então, para mim foi natural a vida de igreja. Nunca me vi fora da igreja, participando em todas as fases para o pastor Batista. Então, eu passei por todas as organizações. Agora, o que acontece é que quando eu cheguei lá perto dos 17 anos, eu comecei não a desviar da igreja, mas a experimentar outras paixões, né, fora da igreja. E na época, quem mora no Rio de Janeiro entende que lá o assunto é futebol. Não tem como você falar, não gosto de futebol. Não tem isso. Lá no Janeiro todo mundo tem um time, todo mundo gosta, culturalmente. E meu pai, por ter sido jogador do Flamengo quando jovem, a família toda tem quase que uma maldição hereditária. Automaticamente é flamenguista. E eu fui criado, meu pai... O Boriszinho já é do Flamengo. E tal. Mesmo tentando desviar para outros times, os tios, tudinho, não tinha jeito, né? E aí eu morava ali próximo a Maracanã, 1 quilômetro a pé. Nossa. E eu tinha uma carteirinha que a gente pagava mensalidade, então era sócio. Então você podia ir em qualquer jogo. E aí, quando eu fiz 16, 17 anos, eu comecei a frequentar o Maracanã. E quando eu percebi o que aconteceu, eu começava a ir 2, 3 vezes por semana ao Maracanã, eu ia para o jogo do Flamengo, depois eu ia para o culto, e aí, em determinado momento, eu percebi que o meu ídolo, né, a minha religião era o Flamengo, o meu templo era o Maracanã, o sacerdote da minha religião era o Zico. E quando, nesse dia 13 de dezembro de 2021, que foi o dia da minha conversão, o Flamengo tinha sido campeão mundial, quando eu cheguei em casa, tinha alguém me esperando lá no quarto para conversar comigo, né? O Espírito Santo começou a fazer perguntas no meu coração, não deixava eu dormir. E aquela foi uma longa noite, onde ele perguntou quem é que você está tentando enganar, né? Porque você não está honrando seu pai e sua mãe, você está mentindo, você está adulterando com os olhos, você está roubando, sendo desonesto. Então, você está quebrando todos os mandamentos. Então, o que adianta você estar na igreja, ser líder de jovens, né, ter por fora a bela viola, por dentro com o bolorento? E aí Deus me confrontou naquele dia ali, eu tive um encontro da decisão de estar ao lado do Senhor, de me arrepender dos meus pecados, e me vi tão pecador, mas tão amado ao mesmo tempo. Então esse relacionamento de amor foi algo muito pessoal, e experimentando o amor e o perdão de Deus e esse carinho, e aquilo foi uma paz tão profunda que eu tive, que eu falei, eu tenho que passar isso para todo mundo. E desde então eu praticamente me dediquei a missões, tenho vivido uma vida inteira de não sou aquele pregador de que fica o tempo todo na rua pregando, mas eu tenho, dentro dos meus dons e habilidades, procurado levar às pessoas esse Pai amoroso, que o problema nosso não é mais o pecado, é se a gente se rebelar contra esse amor. Então a gente procura apresentar o amor do Pai. Jesus falou assim, quem vê a mim, vê o Pai. E eu tenho tido essa preocupação, que as pessoas, quando olharem para mim, possam ver o Pai. E eu me apresento como irmão dela, ela vai conhecer o Pai através da minha vida. Amém. Pastor Luiz, nessa trajetória de pastor, de pai, de missionário, o senhor já chorou alguma vez? Muitas. Eu sou chorão. Principalmente diante de Deus. Às vezes, diante dos homens, a gente é meio forte, né? Mas eu levo muito as minhas mágoas e questões diante do Pai. Então, choro muito. Se eu tiver vontade para contar uma experiência? Sim. Eu não sei se é uma dificuldade que eu tenho. Eu tenho uma facilidade muito grande de entender os erros das pessoas. Então, sim, pecar contra mim, me trair, isso aí eu tiro de letra, porque o problema não fui eu, foi da pessoa. Então, agora, quando eu cometo algum erro, quando eu falho, e a gente falha sempre, né? Sim. Então, quando a gente percebe, puxa, ri de novo, fiz isso, tratei
falei alto com a minha esposa, né? Qualquer coisa que vem assim de é uma busca que a gente quer de agradar o Pai. Então, nesse momento assim, principalmente no relacionamento com a minha esposa, muitas vezes eu tenho chorado diante de Deus e às vezes também diante dela, porque nosso filho fala assim: pai, eu nunca vi você brigar com a mamãe. Não brigamos muito. Você não veio porque a gente não deixa vocês ver. Porque nós tomamos uma decisão de as nossas brigas serem ela ajoelhada de um lado da cama, eu ajoelhado do outro lado, com as mãos dadas, olhando um no olho do outro e falando o que tem que falar. E terminar com uma oração. Então a gente briga muito. Recentemente eu tive, né, o disparate de fazer um treinamento lá em Goiânia. Eu recebi 13 pessoas na minha casa. 13, para ficar 9 dias. Meu Deus, e a mulher desesperou. Lá pelo 4º dia ela já não estava mais aguentando aquela situação de tanta gente. Café, almoço, janta. O pessoal que tinha vindo de fora. Tinham vindo 20 de fora e 13 ficaram lá em casa. E aí eu tinha que ficar com ela no quarto 1 hora antes dela poder sair com um sorriso no rosto. Acalmando não a tem fera. culpa lá, né, daquilo que nós fizemos, das decisões que nós tomamos, né? E ali, às vezes, são momentos de choro entre nós dois, pedindo perdão, para ser um aprendizado, vamos passar junto por essa situação, para a gente não fazer de novo, né? Então, sempre enfatizando, o problema não é o que vem, é a nossa reação. Né? Lá em casa eu brigo por acenos. Quando eu estou zangado, eu falo 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, 10. 10, 10. É. Você que diz 10, 13. Não murmurei. Amém. Pastor, como é que nasceu a missão A Fé Vem Pelo Ouvir na sua vida? Sim, eu ia falar da missão em si, mas na minha vida surgiu quando eu era diretor da Cruzada Estudantil, Projeto Filme Jesus, né? Sim. E aí um grupo de americanos, o filho do fundador, veio até o Brasil. Eles são lá de Albuquerque, Novo México, Estados Unidos. Eles vieram fazendo uma proposta, porque na época nós tínhamos aqueles telões do filme Jesus, que é 16mm, cinema na rua, a gente passava o filme, e naqueles idos lá dos anos 90, 2000, eles juntavam 1.000 pessoas fácil, em cada projeção nas praças, né? E tinha o filme no final tinha um apelo, e em média 10 a 15% se manifestava que queria conhecer mais sobre Jesus. A gente anotava o nome e entregava para os pastores visitar, ou, quando possível, eles davam um treinamento nas igrejas das 4 leis espirituais, de como fazer visita, e as pessoas iam visitar. Mas, via de regra, entregava aquela ficha, porque eram muitos projetores e muitas projeções e não dava para treinar todo mundo. A gente entregava um tantão de ficha para o pastor visitar. E voltava depois de um ano para saber algum resultado, e a maioria dos pastores é tão ocupado que não tinha tempo de visitar. Né? E aí o que acontecia era que 1, 2 pessoas já estavam frequentando a igreja como resultado daquela campanha evangelística. E eles falaram assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, em cada projeção nós vamos doar uma Bíblia em áudio, naquela época era o tamanho de um tijolão assim, a Bíblia. Eu lembro. E nós vamos doar 1.000 Bíblias, e você vai fazer 1.000 exibições do filme Jesus no Brasil, e em cada exibição você vai chegar um dia antes, procurar um homem de paz, ensinar ele e ver se ele tem disposto na casa dele as pessoas se reunirem para ouvir a palavra. Aí na projeção a gente apresentava aquilo ali. Falava: olha, vamos deixar uma Bíblia aqui se vocês quiserem ouvir. A pessoa: nós queremos. Então deixava. E depois de um ano, quando nós voltávamos naquela mesma região, tinha 2, 3, 4 grupos que haviam sido formados e tinham ouvido a Bíblia. E estavam na igreja. Então os resultados assim foram muito grandes. Foi aí que eu comecei a conhecer. A missão foi em 2006 que foi feito esse projeto, né? E aí na época, eles tinham começado em 1990 a gravação em outros idiomas, que em 72 começou em inglês. A missão ficou durante quase 20 anos só fazendo campanha nas igrejas para ouvir o Novo Testamento em 40 dias, meia hora por dia. Sim. Era uma campanha dentro das igrejas. Porque eles perceberam que nos Estados Unidos apenas 2% dos cristãos já tinham lido o Novo Testamento. Eles falaram: se a gente gravar, será que eles vão ouvir? Então, aqueles estojos de fita cassete grandes. Sim. E vendia aquilo ali. Era uma campanha, alcançaram cerca de 15.000 igrejas dos Estados Unidos. Mas aí, em 92, eles começaram a gravar em outros idiomas. Tem uma história muito linda de como isso aconteceu, mas a partir de 92, aproximadamente,
eles começaram deixou de ser uma missão chamada Osana para ser Fé Vem pelo Ouvir, onde eles decidiram gravar a Bíblia em todas as línguas do mundo. E eu conheci em 2006, de 92 a 2006, eles estavam, em 2007 mais ou menos, eles completaram 100 idiomas gravados, fizeram uma grande festa. E naquela festa que eu estava presente, eles falaram assim, olha, nós precisamos gravar em 5.795 línguas no mundo. Uau! Nós já gravamos em 100, só falta 5.695. Vamos embora. Isso é que é fé. Eu falei, ó, esse povo tá animado, mas eu acho que eles estão precisando de mais gente para trabalhar junto. Aí eu entrei Para ajudar. Entrei para ajudar. Estou há 20 anos, né, trabalhando com a missão. Mês passado nós ultrapassamos 2.500 línguas gravadas, cresceu. Glória E a nós Deus. temos um planejamento de até final de 2033 ter a Bíblia gravada, o Novo Testamento gravado em todas as línguas do mundo. Amém. Aqui no Brasil são 101 línguas indígenas, nós já gravamos em 64 e as outras têm as equipes em campo gravando. É um sistema chamado Tradução Oral da Bíblia que vai do oral para o oral sem passar pela escrita. É muito legal, usando toda a tecnologia. E além disso, a missão produz 500 mil Bíblias eletrônicas com energia solar para poder doar e abrir os grupos. Bíblias como essas aqui, que tem energia solar, e aqui dentro contém a Bíblia. Isso. E a gente treina as pessoas, é o que vai acontecer nesse curso. Nós vamos treinar as pessoas para reunir com outras e ouvir a palavra de Deus, e quem fizer o treinamento vai ganhar uma Bíblia. Que bênção. Uau. E, pastor, nessas suas missões que você tem ao longo da sua trajetória, aonde o senhor acha que a igreja errou, nós erramos? Porque se você vê da década de, como eu disse para o senhor, eu sou de 81 e me converti aos 4 anos de idade, tive uma experiência com Jesus e desde então nunca mais me larguei dele. E a gente vem acompanhando aí nesses, esse ano faço 45 anos, nesses 40, 41 anos, que a gente teve uma perca de jovens. A juventude hoje na igreja, a maioria das igrejas hoje não tem jovens. O jovem mesmo, aquele de 18 a 25, né? A gente tem aí as crianças, os adolescentes, aí salta, já vai já para os casados, adultos, idosos, etc. Aonde você acha que a igreja errou, nós erramos, que nós perdemos esses jovens? É assim também nesses campos missionários para onde o senhor tem passado ou não? Lá já há mais participação, há mais presença de jovens? É uma boa pergunta. Eu queria falar, eu acho que nós vamos chegar nesse ponto aí, mas eu percebi que você falou onde a igreja se perdeu, específico nesse ponto, mas de maneira geral, no cumprimento da grande comissão e na evangelização, primeiro que a igreja brasileira já tem as condições suficientes para ter missionários no mundo inteiro e ser uma grande celeira de missionários, só que ela não quer. Ela usa os recursos para o crescimento local. Tem estudos dizendo que são números dos Estados Unidos, no Brasil a gente não tem pesquisas, mas que a igreja gasta 94% do seu orçamento de maneira local. Sim. Então, sempre ampliando o trabalho onde ela já está. E 6% são enviados para a obra missionária para levar o evangelho para outras culturas. E desses 6%, 75% é usado onde já tem igreja, já tem Bíblia, já tem crente, já tem missionário. 24% é usado onde o evangelho está numa cultura pós-cristã, Estados Unidos, não, Inglaterra, Portugal, Alemanha, países que foram evangelizados e que rejeitaram. Mas tem Bíblia, tem igreja, estão fechando, tem missionário. E 1% é enviado para quem nunca ouviu o evangelho, são os povos não alcançados. Então, aí, essa visão de que nós temos que ficar numa zona de conforto, e aí eu começo a ver que nós, a nossa geração, a gente quis poupar os nossos filhos de problemas que nós tivemos e nos fez quem nós somos hoje. Então, eu aos 18 anos já estava trabalhando, fora de casa, casei aos 23 e tal. E os nossos filhos não, eles estão com 30 anos confortáveis dentro de casa, sem pagar água, luz, internet, tendo comida. Então, eles não querem assumir responsabilidades. Então, foi um dos casos, acho que, respondendo a sua pergunta, um dos fatores foi esse, a nossa superproteção aos nossos filhos, oferecendo para eles tudo que nós não tivemos, mas que fez deles, em vez deles serem príncipes que assumem responsabilidades,
Nós formamos eles, muitas vezes, para apenas ter os direitos, e eles exigem cada vez mais direitos, né, para poder ter tudo aquilo que nós não tivemos, e a gente fala, não, eu não vou dar para ele o que eu não tive, né? Então, acho que uma das razões desse pessoal não está assumindo a responsabilidade. Você vê uma classe média hoje bem-sucedida, vai enviar o seu filho para fora, ou para algum local, ou para outro estado, ou para outro país, para lá ele ser um escravo de luxo, onde ele vai ter vez, mas não vai ter voz. Porque ele vai lá tocar, pregar nos Estados Unidos, outro lugar, mas ele é um estrangeiro, que ele não vai ser ouvido lá. Então, nós exportamos os nossos príncipes e estamos com essa lacuna. Os bons líderes, jovens, capazes, são de pastores e crentes que têm condição, você manda ele para fora, para ter uma boa educação. Ele abandona, porque nós queremos que eles tenham o melhor. E nem sempre o melhor é o conforto. O melhor para mim foi eu assumir a responsabilidade desde cedo e poder me tornar um homem. E a gente tem que poupar. Então, muitas das culpas somos nós mesmos. Não sei se eu respondi a sua pergunta, sim, né? Sim, é isso mesmo. Pastor, o senhor falou em povos não alcançados. Sim. O pastor Luiz Walter já foi em algum país que é um país não alcançado por Cristo, e qual a experiência mais marcante você já teve? Sim, eu tinha uma história interessante, porque durante 30 anos eu tinha uma visão, uma convicção muito grande que a minha parte na grande comissão era o Brasil, minha pátria para Cristo. Então, por decisão própria, durante 30 anos de missões, eu não saí das fronteiras do Brasil, nem por convite, nem por decreto, apesar de muitas oportunidades. Mas, alguns anos atrás, cerca de 2017, quase 10 anos atrás, Deus começou a me falar sobre povos não alcançados e me levou a perceber que em cada país existem sertões, existem indígenas, existem quilombolas, existem as pessoas não alcançadas. Eu comecei a aprender sobre isso, fiz o curso Perspectivas, trouxe para a região Goiás, Brasília e Anápolis o primeiro treinamento, então aprendi muito naquele treinamento e comecei então a me envolver com povos não alcançados. Mas ainda tinha a convicção de que não sairia do Brasil para lá, então procurei os povos não alcançados no Brasil. Né? E aí depois Deus falou, não, é no mundo todo. E aí, a partir de 2018, minha primeira viagem fora do Brasil foi em 2018, e de lá para cá eu já fui em 18 países trabalhando com povos não alcançados, e eu tenho planejamento nos próximos 10 anos em todos os 64 países da janela 1040. Sim. Então, tenho me dedicado hoje, o meu foco principal é dar acesso ao Evangelho a quem não tem acesso. A gente tem feito esse trabalho. Tive final do ano passado, na Índia, Nepal e Bangladesh, e tive experiências tremendas. Aqui dá para fazer muitos programas só contando sobre experiências, mas esses países são fechados ao Evangelho, eles não querem, eles não permitem que o Evangelho cresça, porque eles sabem a ameaça que é o Evangelho, né? Sim. Então, há uma perseguição muito grande, tentando impedir que a Bíblia entre. No mesmo ano que eles barraram uma carreta de Bíblias físicas para entrar, eu consegui entrar com 500 Bíblias dessa aqui assim, eletrônicas. E alguns materiais que nós temos são materiais do tamanho do celular que você chega no local, liga e ele cria uma rede de internet onde todo mundo que está ali pode baixar para dentro do celular. Então nós temos distribuído Bíblias assim através do celular, através de eletrônico, de maneira assim massiva naqueles países lá. E você fala assim, tem muita experiência, tem experiências que marcam porque a gente normalmente tem medo, não sei você, mas eu tenho medo de ser preso, medo de ser, isso tudo gera muito medo. E quando eu estava em Bangladesh em 2023, na hora que eu cheguei lá no aeroporto, eles pegaram eu com as malas de Bíblia e aí levaram para a Polícia Federal e me deixaram o dia inteiro lá, e toda hora vinha alguém que fazia perguntas, vasculharam Facebook, Instagram, tudo, e me mandaram de volta com um policial me levando até dentro do avião e ficando esperando o avião fechar a porta. Então foi um momento de muito medo, né? Muita tensão, né? Muita tensão, muito medo. Mas ano passado agora eu consegui a autorização na embaixada, fui lá, consegui entrar, né? Viajei o país inteiro
e agora debaixo de oração. Você não entende o poder da oração. Eu cheguei lá nesse ano no aeroporto e na hora que eu saí do aeroporto, a minha mala tinha sido arrombada. E eu fiquei preocupado com aquilo. Mas eu tinha que voltar para remarcar minha passagem, porque o voo tinha atrasado. E quando eu entrei no aeroporto, de volta, aí um fiscal me chamou, perguntou: o que você veio fazer? Eu falei: eu vim trocar a passagem, porque o voo ia sair às 7, o meu voo chegou às 7. Aí ele me levou, falou: não, me acompanha. Mas o local para tocar era lá, e ele falou: nessa direção. E começou a entrar em um monte de locais, dando carteirada, e me acompanha, me acompanha. Mas eu estava assim, com medo, mas não estava tanto, porque o rapaz era sorridente, magrinho e bem educado, e me chamando. E quando chegou lá na frente, ele me colocou diante de um raio-x da polícia. E na hora que eles olharam, viram as Bíblias lá. Acho que eu tinha 70 dessa aqui dentro da mala. E aí o guarda perguntou: o que é isso? Aí a minha resposta: isso aqui é um audiobook. O que é isso? Não, em livros gravados. E por que você tem tanto? Eu vou dar de presente. Aí ele pegou, olhou, e uma delas estava escrito assim: doação de Bíblias. Aí ele falou assim para mim: isso aqui é uma Bíblia? Aí não tinha pra onde fugir, né? Eu falei: pensei, me pegaram de novo, já vai eu para cadeia. Aí interessante, porque esse guarda que estava fazendo a revista, na hora que ele falou: é Bíblia? Eu falei: é. E ele olhou assim sério para mim. Aí o rapaz que tinha me trazido fez assim: close the bag, fecha a porta, fecha a mala, fast, ou seja, rápido. Aí ele mandou o cara fechar, pegou a mala, colocou na minha mão e falou: me acompanha. Aí eu fui acompanhando ele me colocou dentro do carro e me deixou na porta do avião, o avião estava me esperando lá. E ele, botando no avião, deu tchau assim. Eu falei: só pode ter sido um anjo que me trouxe até aqui e me guardou. E aí eu consegui pegar o voo para outro local. Então eu vi muitas proteções durante a viagem. Tem muitas histórias semelhantes a essa, né? Onde Deus colocou na divisa do Nepal com a Índia. Na hora que a polícia parou a gente, uma caminhonete com 300 caixas lotadas de Bíblia, e na hora que ele pegou, que ele viu, que ele falou assim: é Bíblia? Eu falei: é. Aí ele chegou com um sorriso, me deu um abraço, falou assim: eu sou cristão, nosso país precisa disso. Agora, o Nepal tem um crente para cada 1.000 habitantes. E Deus colocar um crente ali na divisa na hora. E nós tínhamos errado o caminho, fomos por outro local. Então, assim, se não tiver a mão de Deus operando, eu costumo dizer assim: eu não tenho medo de portas fechadas. Porque é igual no aeroporto, quando você pisa ali, a porta abre. Agora, o problema são as portas que estão abertas e que a gente não entra. Portas fechadas para o nosso Deus não existe. Então, nós estamos entrando esse ano no Butão, que é um país super fechado, né? Sri Lanka, Laos. Estamos viajando esse final de ano para a Tailândia. E Deus tem aberto as portas, né? E eu creio que por onde nós somos, o Evangelho é aquele cavaleiro branco que saiu vencendo para vencer. Amém. Ninguém detém o avanço do Evangelho. Pastor, como é essa experiência? Eu imagino que deve ser muito satisfatória a ponto de não termos palavras para explicar. Eu acho que é como você entrar no Santo dos Santos, só quem já entrou que sabe, mas não sabe explicar. De você poder levar a palavra para uma pessoa que não sabe quem é Jesus. Porque é fácil você ministrar no Brasil, onde as pessoas já ouviram falar de Jesus, já tiveram experiências com Jesus, mas você falar de um desconhecido para um desconhecido, falar de Jesus para quem não sabe quem é Jesus, né? Esse tempo atrás eu vi o testemunho de um daqueles matador lá do Oriente Médio, que não vou me recordar o nome, mas ele testemunhando que ele tinha matado muitas pessoas, e aí foi fazer aquelas entrevistas de SBT Repórter, Globo Repórter, não lembro qual foi dos reportagens que fez, e aí ele contando a experiência que ele estava na cela, e Jesus chega e põe a mão no ombro dele e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele: sim, mas quem é você? Eu não sei quem é o caminho, a verdade e a vida. Então são expressões tão simples que nós já sabemos que é Jesus, né? E aí ele teve que falar: não, mas quem é você? Porque eu não sei quem é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou assim: eu sou Jesus Cristo, a quem você persegue. Então, assim, como é essa experiência de você falar com uma pessoa e como que é a receptividade dela depois que ela conhece Jesus?
porque eu creio que nós, pelo menos ao meu ver, no Brasil, estamos perdendo essa paixão, essa vivência, essa experiência. Estamos caminhando muito para o modelo farisaico, onde você tem religiosidade, onde você tem regras, mas você não tem Cristo. Nós temos o tabernáculo cheio de ouro, cheio de ar-condicionado, cheio de luzes, cheio de poltronas confortáveis, mas a presença está lá na tenda. Olha, eu não conseguia entender até o dia que eu fui. Realmente ouvir falar uma coisa. Mas você chegar num país onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus, a gente aqui não consegue ter a dimensão do que é isso. A Índia, você tem, no país inteiro, 2% de pessoas que são cristãos. 2%. Mas a maioria dos locais não tem acesso nenhum. Tem 0,1%. Então você vai lá, porque quem é Jesus? Eles não sabem. E quem sabe falar, Jesus é um profeta que veio aqui para a Índia, casou com Madalena, teve filhos. A história deles é outra, eles não conhecem Jesus. E o Nepal, por exemplo, é um país também que não conhece Jesus. E quando nós, pessoalmente, eu vou lá treinar líderes para eles falarem, né? Mas quando nós temos essa oportunidade de dar acesso a quem nunca teve acesso, é uma experiência, assim, incrível. Teve uma vila onde eu fui no Nepal e tinha um pastorzinho lá chamado Vishnu, que estava já há 13 anos liderando uma igreja que Nazareno foi lá e construiu. E deixaram ele sozinho. Tinha 30 pessoas nessa igreja já há 15 anos. E ele dirigia 12 horas por dia um rickshaw para poder se sustentar. Eu falei, quanto é que você ganha por mês? Ele falou, $200. Eu falei, eu vou te mandar $200 para você largar essa lambreta de lado, esse Uber de lado aí, para poder você abrir os grupos. Aí eu treinei 8 da igreja dele, fiquei uma semana treinei 8, e ele montou uma equipe com 8 pessoas. E esses 8 saíram um dia pela manhã, andaram 3 horas nas montanhas e chegaram no povoado. E chegaram lá, eu deixo um projetor, deixo a Bíblia em áudio, e eles começaram a entrar de casa em casa. E quando você anda 3 horas, você não vai ficar lá 15 minutos. Chegaram lá 9 horas, ficaram 10, 11, meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Quando chegou às 4 horas da tarde, eles já tinham visto muitos vídeos do filme, já estavam lá pelo meio do Evangelho de Mateus, alguns já tinham terminado. E eu sei que numa das casas, uma pessoa, ela já era leprosa há 12 anos, só que era só metade do corpo. Nunca vi isso, mas eles contaram. Metade do corpo dela era leprosa, metade não era. E em volta já havia todo mundo pegando pau e pedra para botar aquele pessoal para fora, para linchar eles. Mas essa pessoa, ao ver Jesus curando os 10 leprosos, voltou, e um voltando a agradecer, ela creu e foi curada na hora, e saiu pulando pelo povoado, dizendo, fui curado, fui curado. Como o pessoal conhecia ele, todo mundo entrou dentro das casas, eles largaram os pau e pedra e entraram dentro das casas. Ficaram até anoitecer, ouvindo, vendo o filme dentro das casas. O obreiro disse que acabou a energia, porque a energia solar escureceu, acabou, e eles ficaram até 9 horas da noite, 2 horas e meia depois que escureceu, orando pelas pessoas. Na hora de ir embora, o líder falou, nós somos 77 casas aqui, nós nunca tínhamos ouvido falar de Jesus, mas nós queremos que você volte para continuar as histórias de Jesus. E eles voltaram lá, abriram grupos por todo aquele povoado. 3 meses depois, batizou 16 pessoas ali. E um dos batizados era um senhor de 103 anos, que gravou um vídeo dizendo assim, olha, eu quero agradecer, porque eu agora posso morrer em paz. Durante 103 anos eu nunca ouvi falar de Jesus, agora eu sei que o Criador teve um filho que mandou na cruz morrer em meu lugar, e agora eu posso morrer para me encontrar com ele, porque ele perdoou meus pecados. Um vídeo assim, eu chorava quando vi aquele vídeo. Falei, puxa vida, quantos outros tem? Né? E graças a Deus, nesses últimos 3 anos, nós temos uma equipe lá que já plantou 1.200 igrejas nos lares desse modelo de ouvir a palavra de Deus. E eu tive lá em Bangladesh agora, tive a alegria de batizar 125 pessoas num evento. E quando acabou o evento, nós pensamos em fazer um chambari junto lá, almoçar, passar a tarde treinando. Quando acabou, o pessoal assim, vamos, vaza daqui que o povo está vindo aí com pau e pedra para pegar vocês. Nós entrando dentro do carro, agachando e saindo, o povo vindo, nós passamos por aí de carro. E assim, a perseguição é muito grande, e cada obreiro ele está sofrendo risco de vida em cada vez que ele sai para pregar o evangelho. Muitos apanham.
Mas eu falo para eles, vocês não têm risco de morrer? Eles falam assim, temos, mas nós podemos morrer. Eles não podem morrer sem ouvir, mas nós podemos morrer agora. Porque nós, aqui, eles saem para evangelizar, eles falam assim, aqui, ou nós vamos voltar para casa, ou para casa. Nós estamos em casa. Ou voltar para casa, ou vou para casa. Colocar em prática o que Paulo diz. Né? Se Deus falar para a gente ir para casa, nós vamos para casa. É o tempo dele, não é o tempo da gente. Né? Então é maravilhoso, irmão. Vocês têm que ter essa oportunidade. Eu estou com um sonho de plantar 20 mil igrejas nos lares lá nos próximos 10 anos. E cada obreiro lá consegue abrir 10 grupos. Que depois de 2 anos eles já ouviram Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, capítulo por capítulo, no vídeo, no áudio. E o grupo tem em média 20 pessoas e metade batizado. É uma igreja que funciona debaixo de uma árvore, na garagem, né, dentro da casa, na escola, mas são igrejas estabelecidas nesses países onde nunca ouviram do Evangelho. Que é o que a igreja brasileira pode fazer com muita facilidade, mas nós priorizamos outras coisas. Cada um, não é só a igreja não, é cada um prioriza comprar um carro novo, uma casa nova, é mais. Então, assim, a gente tem que voltar, né, ao primeiro amor e dizer assim, nós podemos fazer diferença no mundo inteiro. Aleluia. Nós podemos fazer. Amém. Esses tempos atrás eu assisti o testemunho de um pastor missionário americano, onde ele estava salvo engano, na Coreia. E aí ele conta o testemunho de uma senhora que foi presa e eles compartilhavam a Bíblia escrita em papel. E aí ela disse que... Ele perguntou, mas como é que você sabe toda a Bíblia? Que eu estou lendo aqui, vocês recitam aí sem ter a Bíblia. E aí ela fala que quando eles prendem, que eles tomam as Bíblias, então quem sabe os versículos, escreve e sai passando os papelzinhos. E aí quando eles vêm, eles vão engole o papelzinho, né? Para não aumentar a condenação. E aí um dos coreanos lá falou assim, ele contando como é que era na América, que as igrejas tinham ar-condicionado, tinha cadeira, que tinha... E ele fala assim, que um deles falou assim, a gente ora para que aqui se torne uma América. Uhum. E aí ele fala assim, e eu oro para que a América se torne uma Coreia. Uhum. Porque lá todo cristão tem 2, 3 Bíblias e não pega para ler, não sabe. Lá eles têm cadeira confortável e não vão à igreja. Aqui vocês passam às vezes um dia de viagem de trem, a pé, de carona, para poder chegar e assistir o culto escondido. Então, eu vejo que essas perseguições que estão começando a vir contra as igrejas já é o cumprimento da promessa de Deus, porque nós temos tudo e não temos nada. E é triste você ver uma geração tão desapaixonada, não sei se porque eu cresci tão apaixonado por Cristo e agora, com a minha maturidade, eu vejo o quanto... Quando você tem experiência com ele, todo tanto é pouco. Né? Como disse Paulo, tudo se transforma em perda. E as pessoas tão frias, tão resilientes, tão resistentes. Indiferentes. Né? E aí eu imagino que deve ser maravilhoso você ter uma experiência dessa, de ver uma pessoa que não conhece Jesus e aquela paixão do primeiro amor que nós perdemos. Uhum. Né? E como resgatar isso? Será que é levar o povo de volta à escravidão e tirar da Canaã para poder eles... Né? Porque Deus já alertava, cuidado. Na leitura da Bíblia que eu estou fazendo esse ano, já estou no livro de Josué, mas... ali em Deuteronômio, é o tempo todo ele repetindo e falando, cuidado, quando você estiver com a sua casa boa, quando você estiver com a mesa farta, lá na terra de Canaã, lá na terra da promessa, você vai se esquecer de mim, você vai ter outros deuses. E aí como fazer para a gente resgatar esses homens, resgatar essa paixão, essa vontade, né, essa saudade do primeiro amor. Eu acho que é voltar para a palavra. Você vai falando e foi vindo aqui um texto que eu queria terminar, nosso tempo já estourou, né? Mas o texto diz assim, vocês conhecem, fala assim, que o Senhor, Salmo 67, que o Senhor seja misericordioso e nos abençoe, que a luz do seu rosto brilhe sobre nós. Então essa é a oração que todo mundo faz. Senhor, me abençoe, guarda minha família, minha casa, me dê saúde, me dê prosperidade, me dê uma família saudável, me dê netos.
Ou seja, nós queremos ter tudo isso, isso é justo. A questão é que o versículo 2 fala assim, para que o seu nome seja conhecido em toda a terra. Então a bênção vem com um propósito. Só que nós estamos recebendo a bênção pela bênção e queremos ser abençoados. A grande tentação da igreja brasileira é descansar no conforto da graça. É falar assim, nós já estamos salvos, temos um bom pastor, uma boa igreja, uma boa família, e o Senhor está nos abençoando. Mas se você vê no final do Salmo 67, fala assim, o Senhor nos abençoou e toda a terra ouviu a voz. O Senhor deu colheita e o evangelho foi pregado, o teu nome foi conhecido. O que está faltando é nós entendemos o objetivo de sermos tão abençoados. Não é para sermos só abençoados, mas para sermos bênçãos. Deus abençoou Abraão para ele ser um bênção. Então nós temos que assumir a responsabilidade. Eu assumi. Enquanto tem uma pessoa que ainda não ouviu o evangelho na face da terra, eu estou em dívida com ela. Então se você pensa nisso, que tem alguém que está com fome lá e você fala o pão nosso de cada dia da hoje, eu não estou pensando no meu pão, é o nosso pão. Então, sempre assim, o evangelho não é para mim, o evangelho é para todos. E nós temos a responsabilidade. Então, na hora que nós assumimos a responsabilidade de filhos, com a missão de pregar, de levar o evangelho, nós vamos fazer as escolhas certas. Nós vamos focar na tarefa a ser concluída. Eu creio firmemente que essa geração que vai chegar diante do Pai como noivo, de braços abertos, como ele ficou de braços abertos na cruz, falou, está consumado, nós vamos dizer, está consumada a obra da evangelização. Com o remanescente, com aqueles fiéis, dentro de, creio que de 10 anos, o evangelho já vai estar em todas as nações, são 17.455 povos que existem na face da terra, as línguas, vão ter a Bíblia em todas as línguas do mundo. Você sabe, cada um desses 17 povos já estão mapeados e já tem alguém que disse, eu vou lá, nos próximos 10 anos, pregar o evangelho para eles. Então vai ser a geração que vai cumprir Mateus 24:14. Aí na minha teologia começa o então. O então virá o fim. Então dentro de pouco tempo a gente vai estar nesse gatilho de que é a profecia que falta cumprir no evangelho será pregado por testemunho de todas as nações. Essa geração vai fazer isso. Então você escolhe se você vai entrar no trem da história de Deus, você vai ficar fazendo outra coisa. Eu escolhi estar no trem, porque eu já sei que no final é isso, todas as nações estão diante dele adorando. Então a tarefa da igreja é essa, não é construir templos. Em nenhum lugar fala para a gente construir templo. E a gente é o que mais faz. Nossos recursos são feitos para o nosso conforto, nada de mal. Mas quando você inverte as prioridades, aí você constrói templos, mansões, casas, reino próprio, e não faz a tarefa de casa. Pastor, qual a mensagem que o senhor passaria para os nossos netos espectadores? Venha fazer parte desse maior empreendimento, que é levar Jesus a quem nunca ouviu. Existem bilhões de pessoas. E eu percebi que um grande gargalo nesse processo é que 80% das pessoas do mundo são de culturas orais, aprendem vendo, ouvindo e falando. Nós chamamos de oralidade. E 90% das nossas estratégias são literárias. Nós transmitimos o evangelho através de pregações, estudos bíblicos, sermões, escrita e tem que ler. E aí a gente está colocando em risco a vida de bilhões de pessoas que têm o aprendizado numa transmissão oral. E é o que o nosso curso vai fazer esse final de semana. Vai ensinar você a levar o evangelho a pessoas orais que não sabem ler, não sabem escrever ou não gostam de ler e escrever. Então, o recado é, venha hoje à noite para o nosso treinamento. Se você veio depois, participe de algum treinamento, aprenda a transmitir o evangelho como ele chegou até nós. A fé vem pelo ouvir. Não é pelo ler, é pelo ouvir. Amém. Amém. Quer fazer o convite, pastor Manuel, para o curso dele? Então, hoje à noite lá na Bethel, às 19 horas, e amanhã o dia inteiro. Hoje, sexta-feira 13. Sexta-feira 13, né? Não tem nada a ver com a gente, né? E amanhã, sábado 14, o pastor Luiz Walter vai estar conosco na Bethel. E vários pastores e líderes de Palmas estarão conosco ali aprendendo para a gente repassar para homens fiéis. Amém. É isso? A gente aproveita para convidar você também que está nos ouvindo para o nosso Xambari, dia 14, no sábado, no almoço ali a partir das 10, 11 horas, nós estaremos servindo o Xambari, terceira edição do Xambari abençoado da Bethel.
você está convidado, intimado para vir almoçar conosco. E também já deixar de antemão o recado aqui que a nossa conferência de adolescentes e jovens, dia 27 e 28 de março, o último final de semana desse mês, nós estaremos aí com o Daniel, lá de São Paulo, vamos estar com o pastor da UEG, Banda Louvadeira. Você que é adolescente, jovem, você que se sente adolescente e jovem, venha celebrar conosco. Serão momentos de muita presença de Deus, muito derramar, muito de Deus. E você é o nosso convidado especial. Queremos agradecer aqui a presença do pastor Luiz Valter. Seja bem-vindo, a casa é sua. Amém. Foi uma Obrigado honra. pelo convite. Infelizmente, nosso tempo foi muito curto, mas vamos marcar outras oportunidades e será uma honra poder compartilhar com os nossos ouvintes e com o senhor também. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Aleluia. Amém. Deus abençoe você. Amém.